Olá, pessoal. Meu nome é Thalita e esse é o Guilherme. Nós somos alunos do quarto ano do IFES Campus Guarapari. E na Mais 2021 a gente vai apresentar uma complementação ao trabalho proposto no ano passado. Ou seja, a gente vai abordar os novos resultados obtidos com um espectrômetro óptico de baixo custo, principalmente ao obter o espectro solar, e também vamos fazer uma comparação com o espectroscópio comercial, para que assim possamos analisar a aplicabilidade e a precisão do instrumento que nós desenvolvemos. Quando pesquisamos ou lemos algo sobre astronomia, é comum que apareçam informações sobre os elementos químicos que compõem as diversas estruturas celestes. No entanto, como é possível determinar qual a composição de estrelas e galáxias se a única informação que chega até nós é a sua luz? Bom, isso acontece pois a radiação eletromagnética, incluindo a luz visível, o rádio, raio-x e muitas outras formas de onda, interage diretamente com a matéria desses objetos, imprimindo certas características na luz. Desse modo, com telescópios e instrumentos aqui na Terra, é possível determinar características como massa, temperatura e composição química de corpos a diversos anos-luz de distância. Esse estudo da luz é chamado de espectroscopia, realizado através da análise dos espectros, o conjunto de diferentes comprimentos de onda que compõem a luz, obtidos quando a radiação é decomposta ao atravessar um prisma ou uma rede de difração qualquer. Para a compreensão da formação dos espectros, a gente pode utilizar as leis de Kirchhoff, que definem três tipos básicos de espectro. O espectro contínuo, que é produzido por um corpo denso aquecido e compreende todo o espectro eletromagnético, como uma lâmpada incandescente. O espectro de emissão, que é produzido por um elemento gasoso pouco denso e aquecido, e é observado, por exemplo, no teste da chama, com os elementos químicos como sódio e mercúrio. Na imagem, ele é o espectro com as linhas brilhantes. E o espectro de absorção, que é formado quando um espectro contínuo ele atravessa um gás mais frio. Acontece que os elementos que formam esse gás, eles absorvem determinados comprimentos de onda do contínuo, deixando então as linhas de absorção, que são essas linhas escuras observadas no espectro. E o mais interessante é que essas linhas elas correspondem aos espectros de emissão dos elementos que formam o gás. Levando esses conceitos para a astronomia, a gente sabe que as estrelas elas emitem um espectro muito próximo ao contínuo, mas quando ele se passa pela atmosfera, os elementos que estão ali presentes, eles imprimem linhas de absorção. Desse modo, é possível determinar os elementos presentes na atmosfera das estrelas ao analisar as linhas de absorção em seu espectro e comparar com as linhas de emissão dos elementos químicos que são obtidos em laboratórios. É desse modo que é possível determinar a composição química de uma estrela através da sua luz. Bom, para a realização desse estudo, é comumente utilizado um equipamento que é conhecido como espectrômetro. Ele é capaz de decompor a luz em seus diferentes comprimentos de onda com o uso de uma rede de difração e capturar o espectro resultante através de um sensor de luz. Então, considerando a relevância da espectroscopia na ciência moderna e também sua interdisciplinaridade, porque ela relaciona conteúdos de astronomia, óptica, física quântica e química, a gente tentou desenvolver um espectrômetro de baixo custo, construído a partir de materiais fáceis de adquirir, de forma que ele possa ser usado como um recurso didático no ensino de astronomia e seja mais acessível que um espectrômetro comercial. Então, o nosso objetivo aqui é construir um aparato desse e verificar qual é a sua aplicabilidade para coletar o espectro solar, principalmente. E para esse trabalho, a gente se baseou no espectrômetro construído, que está presente no artigo Espectroscopia Óptica de Baixo Custo, uma estratégia para a introdução de conceitos de física quântica no ensino médio, e está presente nas referências. Para a construção do espectrômetro, foi utilizado um suporte de madeira sobre o qual foi posicionada uma caixa de MDF em um dos extremos. Na face voltada para o restante do suporte, foi realizada uma fenda, posicionando-se uma lente convergente no interior da caixa, com 6 graus, com o seu foco sobre essa fenda formada, seguida de um DVD e de uma câmera. Já no exterior, foram posicionadas mais duas lentes de 2 graus em paralelo, uma delas também com foco na fenda, e sobre o foco da outra lente foi posicionada a fonte luminosa. Então, a imagem apresentada no slide mostra a estrutura final do aparato.
Sendo assim, todos os materiais utilizados são de fácil obtenção, apresentando um custo relativamente baixo em relação às alternativas profissionais, totalizando cerca de R$ 200, um valor que é altamente influenciado pela câmera, que é sem dúvidas o item mais caro do conjunto. Utilizando o espectrômetro, a gente obteve as imagens espectrais de lâmpadas de LED fluorescente e halógena capturadas com o programa SharpCap, já que ele proporciona um maior controle sobre a câmera em relação aos softwares comuns, e por isso ele também é muito utilizado na astrofotografia. Em seguida, com essas imagens espectrais já em mãos, a gente utilizou o software Tracker para obter o espectro relacionando o comprimento de onda à luminosidade correspondente. O programa ele pode fornecer tanto uma planilha relacionando, né, os dados, quanto o gráfico resultante, e depende do que for necessário, que for melhor. E durante o trabalho, a gente também criou um passo a passo, que posteriormente ele vai ser divulgado no site do Observatório Astronômico do IFES Guarapari. E esse guia, ele trata não só da construção do espectrômetro, mas principalmente do uso do tracker, para que possa facilitar a aplicação em sala de aula e possibilitar que mais alunos possam construir o espectrômetro. E lá a gente abordou de forma detalhada todo esse processo de obtenção dos nossos resultados. O primeiro espectro a obtermos foi o de uma lâmpada fluorescente, que possui picos bem definidos e de fácil identificação. Os dados foram coletados pelo SharpCap, transformados em uma planilha de posição e luminosidade pelo tracker e, por fim, plotados em um gráfico. Na imagem presente, foi realizada uma comparação entre o espectro obtido, em preto, e o espectro de referência, em cinza, demonstrando a coincidência das linhas de emissão, demarcadas com seus respectivos elementos, apesar de haver discrepâncias em certas áreas quanto à intensidade. Mais tarde, com o uso do espectrômetro construído, obtivemos também o espectro solar, utilizando o mesmo processo descrito anteriormente. Na figura aqui visível, está sendo realizada uma sobreposição do espectro obtido, em preto, sobre o espectro solar de referência, em cinza. Assim como no espectro anterior, são visíveis certas distorções, principalmente em comprimentos inferiores a 470 nanômetros, aproximando-se do ultravioleta, e superiores a 550 nanômetros, aproximando-se do infravermelho, em que há uma acentuada diferença de intensidade em relação ao ideal. Tal fator é atribuído às limitações do sensor utilizado, focado estritamente na captura de imagens no espectro visível. A seguir, aproximando a figura para a observação exclusiva da região menos afetada, entre 480 e 550 nanômetros, é possível obter maiores detalhes acerca do resultado obtido. Na figura resultante, podemos observar alguns pontos de mínimo local, que surgem como súbitas reduções de intensidade no diagrama, ligados a valores específicos de comprimento de onda, correspondente às linhas de absorção do espectro solar, conhecidas também como linhas de Fraunhofer. Tais linhas são resultados da passagem da luz produzida pelo Sol através dos elementos presentes em sua atmosfera, os quais estão demarcados em suas respectivas linhas no gráfico. São observados principalmente linhas de ferro e magnésio. Portanto, o nosso espectrômetro ele se mostrou capaz de obter espectros que sejam possíveis de ser utilizados em aplicações que não demandem grande precisão, como estudos básicos de espectroscopia em escolas, e tudo isso a um custo muito menor que espectrômetros comerciais. Ainda assim, a gente vai continuar a trabalhar no sentido de melhorar a qualidade das imagens e a precisão dos espectros obtidos, visando até a obtenção de espectros estelares no futuro. Além disso, no momento, a gente está buscando comparar os resultados até então obtidos e que foram apresentados aqui com o de um novo espectrômetro, construído utilizando uma rede de difração e uma câmera de maior qualidade, e também com um espectrômetro comercial, a fim de determinar a precisão dos espectros e também a relação com o custo de construção. Por fim, a gente tem aqui as nossas referências que a gente utiliza no trabalho. Então, a gente finaliza a nossa apresentação. Agradeço a todos por assistirem e esperamos que tenham compreendido a nossa proposta. Valeu, pessoal!